Se você é mulher e tá tentando aí equilibrar todas as áreas da sua vida, assiste esse vídeo que eu vou te ajudar a descobrir por que essa sua estratégia não tá funcionando. Esse papo de nós mulheres queremos fazer todas as coisas, dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo, a gente quer se desenvolver pessoalmente, se autoconhecer, para quem quer se relacionar, quer casar, ter filhos, também queremos dar conta dessa área. Tem outras que também têm agregando aí a carreira, a profissão, enfim, é muita coisa pra gente fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E eu vou explicar para vocês um papo bem gostoso que a gente estava tendo ali no Instagram do Carinhosamente. Se você não nos segue ainda, pode seguir, que ali a gente sempre fala sobre desenvolvimento pessoal, carreira e relacionamentos. O que acontece? A gente quer bancar a super heroína e começa a querer dar conta de todas as áreas da vida de uma vez só, certo? Só que esse é o nosso maior erro. A gente acaba se tornando equilibrista. Não sei qual é a sua idade, né? Não sei se é do seu tempo, mas antigamente a gente ia nos circos e tinham várias apresentações e uma delas era equilibrista de pratos. Então a pessoa colocava lá vários pratinhos e ela ficava tentando, né, fazer eles rodar todos ao mesmo tempo, sem deixar nenhum prato cair. E outro dia eu tava vendo essa analogia, como isso faz sentido na nossa vida, principalmente de mulher, quando a gente quer dar conta de todas as coisas, ficamos correndo atrás de cada um daqueles pratinhos. Só que quando a gente se torna equilibrista da nossa própria vida, a gente cansa, a gente não consegue dar conta de tudo e provavelmente alguns pratinhos vão cair. E eu tava pensando e eu percebi que eu já tinha feito isso na minha vida. Que na verdade o que me fez dar uma virada de chave na minha vida foi quando eu me tornei, na verdade, ao invés de equilibrista, domadora. Meu Deus do céu, Mari, da onde que vem esse papo de equilibrista, domadora? O que é ser domadora? O que é ser equilibrista? Qual é a diferença? Eu vou te explicar bem certinho qual é a diferença dos dois, o que você pode estar fazendo na sua vida que está dando errado e como que tu pode solucionar. Eu sei que existe em nós uma necessidade muito grande de que a gente tenha uma vida em equilíbrio. A gente costuma falar assim, né? Vida equilibrada, que é quando a gente olha para várias áreas da nossa vida e a gente vê que tá tudo bem, que a coisa tá fluindo, enfim. Só que tem uma coisa que a gente não presta atenção, que tudo na nossa vida não acontece ao mesmo tempo. Existe, de fato, para que cada uma das coisas aconteça, cresça e se desenvolva da melhor forma possível, uma atenção específica para cada uma. Você pode prestar atenção ao longo da sua vida, quando a gente estuda. Cada série, cada ano que a gente passa na escola tem uma atividade principal. Aí, quando a gente está crescendo, o nosso corpo físico, de fato, ele se desenvolve dando foco em uma coisa para cada vez. É como se cada ano a gente fosse ganhando forças o suficiente para investir num próximo ano, numa próxima etapa. E aí entra o papel da domadora. E óbvio, né, que para trazer esse assunto aqui para vocês, eu fui me especializar, né, eu fui a fundo aqui buscando várias informações do que de fato os domadores profissionais fazem na vida deles, que a gente pode trazer como lição para se tornar também domadora da nossa própria vida. E eu fiquei encantada porque cada coisa que eu lia, que eu trouxe aqui vários tópicos para vocês, cada coisa que eu lia confirmava mais a minha teoria, né, de necessidade de domar as nossas vidas. Provavelmente você já usou esse termo. Nossa, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, eu tô perdida. Porque é assim que a gente fica quando a gente tenta ser equilibrista. Cuida um pouquinho de cada coisa, mas a gente não se conecta de fato com área por área. A gente não consegue se entregar por inteiro naquilo que a gente está construindo. E o interessante é que a primeira coisa que os domadores fazem não dá para domar feras diferentes. Você deve ter percebido que existem domadores diferentes de vários animais, de cavalo, de elefantes, de outros tipos de feras. Gente, cada uma daquelas feras exige uma necessidade especial, exige uma técnica específica, exige uma dedicação diferente. Se você não doma um cavalo, por exemplo, sei lá, ele sai correndo. Agora, se você não doma um leão, a coisa pode ficar mais feia para o seu lado.
O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente quer se tornar, deixar de ser equilibrista e se tornar domadora da nossa vida, a gente tem que entender que não dá para domar todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. A gente tem que escolher uma área e falar, é sobre essa aqui que eu vou me debruçar, que eu vou me dedicar para estudar e entender cada vez mais. Eles apresentam, eles nos falam que de fato cada animal que é domado, ele tem um temperamento diferente, um comportamento diferente, uma forma de lidar com as pessoas, com o mundo externo, enfim. E outra, tem ferramentas diferentes para cada tipo de animal. E na área da nossa vida é a mesma coisa. As mesmas ferramentas que você vai usar para se desenvolver, às vezes, lá no seu trabalho, não são as mesmas que você vai se desenvolver no seu relacionamento. Óbvio que tem muitas ferramentas que são complementares, como, por exemplo, o Enneagrama, que é uma das ferramentas que a gente trabalha por aqui. O Enneagrama é uma ferramenta que fala sobre a nossa personalidade. Então, óbvio que a nossa personalidade, a forma como a gente vê o mundo, vai sim se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Agora, se você for a fundo para estudar e desenvolver a sua carreira, você vai perceber que você vai ter, de fato, outras necessidades, um desenvolvimento específico que lá no seu relacionamento vai ser de uma forma diferente. E aí, além de a gente não conseguir domar várias feras ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu achei genial, que é a gente não domina aquilo que a gente não conhece. E aí você deve estar pensando, poxa Mari, mas como assim eu não conheço o meu relacionamento? Como assim eu não conheço o meu corpo, caso seja o seu corpo que você está tentando dominar? Não o corpo, mas acho que tem mais a ver com a saúde, né? Como assim eu não conheço? Quanto tempo você tem parado para se debruçar e de fato estudar aquela área? Por exemplo, vamos falar de carreira, que é onde a mulherada sempre me chama aqui no Carinhosamente. Mari, tô perdida, carreira, como que eu faço para desenvolver? Bom, quanto tempo que você tem gasto em debruçar-se sobre, estudar sobre a carreira? Que tipo de carreiras que existem no mercado? Que habilidades que você tem que de fato estão indo de acordo com aquela carreira? Ou se você quer buscar desenvolver lá no seu trabalho uma coisa diferente e você ainda não tem aquela habilidade? Quanto de dinheiro que você quer ganhar? Você quer ganhar dinheiro ou você quer ser feliz e ter um trabalho realizado? Por que você quer investir nessa carreira? Quem são os principais tops do mercado dessa carreira que você está querendo desenvolver? O que o mercado está fazendo e o que ele ainda não está fazendo? Como que você vai imprimir o seu jeito pessoal, a sua personalidade nessa carreira? Olha que loucura! Quando a gente para se debruçar e estudar sobre uma área específica, a gente começa a ter várias ideias e surgem em nós várias possibilidades. Por isso, os domadores sempre falam, ninguém domina, ninguém doma aquilo que não conhece. E muitas vezes você está tentando aí equilibrar os pratos, então vou mandar um currículo, então vou fazer mais um curso disso e tal, mas ainda não parou para sentar e estudar de fato sobre cada um desses pontos que vão fazer a diferença para você conhecer essa área que você está querendo dominar. E uma outra coisa muito interessante, que ao longo dos anos os domadores foram mudando as suas técnicas, e isso aqui eu achei fantástico, porque é uma coisa que eu acredito. A gente tem que ter conexão com cada uma das áreas que a gente vai dominar. Eu estava lendo sobre os domadores e fala ali que nas técnicas mais antigas, eles usavam as técnicas de agressão, de medo e às vezes até tortura com os animais, infelizmente. E eles iam atrás desse animal, domar esse animal na pressão. Só que algumas pessoas começaram a desenvolver técnicas que elas perceberam que o laço afetivo, o laço de conexão entre o animal e o domador funcionava muito mais, ficava muito mais forte, porque o animal ele não era domado por medo, mas ele era domado por meio da confiança que o laço dos dois estabelecia. E não sei se isso faz sentido para você. Mas como que tá a conexão, a sua conexão, o que você sente, o que você pensa e como você age em cada uma das áreas da sua vida, ou melhor, na área específica que você está precisando dominar agora?
Então comece a fazer isso. Comece a criar conexões, ir a fundo. Primeiro você escolhe uma área, depois você estuda sobre ela e depois se conecte. Porque, gente, quando a gente se conecta com aquilo que a gente quer desenvolver, a gente descobre ali coisas boas e também coisas ruins. Medos que vão surgindo ao longo do caminho. Às vezes você vai pensar, nossa, eu não consigo desenvolver minha carreira porque eu tenho medo do sucesso, porque eu sou insegura, porque eu acho que não vai dar certo. Ou às vezes na sua relação, nossa, eu não consigo me relacionar porque a minha história do passado, né, o exemplo da minha mãe, do meu pai, das pessoas que conviveram comigo, não foram bons exemplos para relacionamento. Quando você não se conecta com a área que você quer dominar, você não consegue dominá-la. E aí, o que acontece? Você volta lá para os pratinhos. Ah, namora uma pessoa aqui, namora uma pessoa ali, tenta um relacionamento, não dá certo, termina e vira uma equilibrista. Outra coisa que é fundamental quando a gente quer dominar uma área da nossa vida, dentro ainda dessa técnica de conexão, é as duas principais chaves. Se liga, disciplina e não uso de violência. Ou seja, tem que ter amor, dedicação e disciplina. Assim como você domina um animal, assim como você precisa exercer sobre ele uma autoridade sobre a sua vida, você precisa se conectar e ter disciplina. Não é uma conexão só às vezes, hoje eu penso sobre a relação. Não, gaste mais tempo se conectando, colocando o seu coração, a sua vida, a sua mente em cima dessa área que você quer. E outra coisa interessante, eu vi uma entrevista que o domador falava assim, olha, o animal que eu quero domar, eu começo atendendo ele desde de manhã. Eu acordo, vou lá dar banho nele, eu limpo, eu dou comida, ou às vezes até eu coloco ele para dormir. Eu crio uma conexão de cuidado com aquele animal, para que na hora que eu for exercer domínio sobre ele, ele entenda, ele está me disciplinando, mas é porque na verdade ele me ama. Será que isso tem alguma relação com a área que você está querendo dominar na sua vida? Se é uma área que você se sente só pressionando, Maria, eu tenho que desenvolver a carreira porque eu tenho que ganhar dinheiro, é como se você estivesse fazendo pressão no bicho e aí ele não consegue se desenvolver. E o contrário é, quando você tem a disciplina de, por exemplo, vou gastar 20 minutos, 30 minutos do meu dia para estudar sobre a carreira que eu estou querendo desenvolver. Ou então, se é relacionamento, por exemplo, eu vou passar 40 minutos lendo sobre isso, estudando, me aperfeiçoando ou até buscando uma terapia, um psicólogo, enfim, me debruçando em me conectar e atender aquela área específica com disciplina e com amor. E uma outra coisa é quando a gente não percebe que para tudo isso estar funcionando, o nosso corpo tem que estar bem disposto. Todos os domadores falaram que é muito mais fácil de domar uma fera quando há um preparo físico corporal. E aí, não só, eu falo físico no sentido de saúde, corporal no sentido de músculos, para alguns, né, no caso deles, e no nosso caso tem a ver com a postura. Com qual postura que você está indo enfrentar a sua fera? Vamos colocar assim, que cada área da nossa vida é uma fera que a gente tem que dominar. Como que você está enfrentando essa fera? Você sabia que alguns animais, na hora que você chega na frente dele, se você mostra que você está com medo, ele domina você? Você sabia que alguns animais, se você está chegando perto dele com medo, ele fica com medo de você e corre? Nas áreas da nossa vida, gente, é a mesma coisa. Com qual postura você está indo enfrentar aquela área da vida que você está querendo dominar? E aí erra quem acha que a postura é uma postura de ignorância, é uma postura, né, altiva. Não, a postura aqui exige paciência, carinho, pulso firme e um corpo resistente. O que é o corpo resistente? Uma ação. Todos os dias ele tem que agir. Quem monta em cavalo, meu Deus, monta num dia, cansa, no outro tem que estar lá de novo, no outro tem que estar lá de novo. A persistência e o amor estão trabalhando sempre juntos, mas a postura de quem se coloca como dominador daquela área faz toda a diferença. A fera olha e diz, esse aí me ama, mas me domina. E assim, a área da sua vida também. Agora, às vezes as pessoas, né, quando a gente começou essa discussão ali no Instagram do Carinhosamente, as pessoas perguntaram, tá, Mari, mas como assim? Eu sou dominadora das áreas da minha vida, então cadê a espontaneidade?
Vamos lá, gente. Imagina um cavalo selvagem, algum animal selvagem. Eles vão deixar de ser selvagens? Eles vão deixar de ser animais? Eles vão deixar de serem fortes? O leão, por exemplo, e todos esses animais, eles não perdem a sua força. Na verdade, às vezes a gente só consegue, o domador permite que esse animal esteja em vários ambientes. Ele volta para a selva, ele vive como um animal, mas ele está no nosso ambiente com seu domador por perto, ele se comporta, ele consegue manter um equilíbrio. Assim na área da sua vida. Eu sei que muita gente usa isso como desculpa, sabe? Nossa, Mari, então se eu domar a área da minha vida agora, ela não vai ter mais voz, ela vai ficar na caixinha. É o contrário. Você vai dar oportunidade para aquela área da sua vida que até hoje tem sido selvagem, que até hoje tem te atacado, que até hoje tem te dado dor de cabeça, a possibilidade de conviver nos momentos da sua vida de forma tranquila. E sempre que precisar, essa área volta à tona com toda a força. Eu falo isso porque a diferença entre quando você doma uma área da sua vida com ignorância e quando você doma com amor, conexão, persistência, o que acontece? Você não deixa mais aquela área da sua vida ser arredia e ser perigosa, como se todo momento você estivesse pensando nela, sabe aquela coisa, meu Deus, essa área da minha vida vai me comer, porque eu tô morrendo de medo, eu não consigo dominá-la, ela está me dominando. E aí como que começa, gente? Imagina aí como que começa um domador. Vai com medo? Com certeza vai com medo. Não se machuca? Mas com certeza se machuca muito. Testa uma vez, testa duas vezes, encontra ali várias situações onde sai um pouquinho do controle. E assim também é na nossa vida. Quantas vezes a gente começou, não, agora eu vou dominar essa área da minha vida, eu vou ter autocontrole, eu vou acordar mais cedo, eu vou mudar essa questão aqui da insegurança, eu vou, enfim, ter um relacionamento mais maduro, vou começar a conversar mais com meu companheiro, ou para quem não tem relacionamento ainda, não, agora eu vou ter um relacionamento, enfim. Quando você decidiu, agora eu vou dominar, como foi as primeiras vezes? Teve dor, às vezes você descobriu uma coisa que não era legal, você chorou bastante, você se machucou, mas à medida que você vai dando um passo de cada vez, fazendo todos aqueles primeiros passos que eu te falei, de estudar sobre aquilo, de se debruçar, de trabalhar com disciplina e com amor, aquela área da sua vida deixa de ser um animal selvagem e ele começa a se amansar. Assim como você, enquanto domadora da sua própria vida, começa a criar mais experiência na forma de lidar com aquela área. E eu falo isso, gente, porque tem gente que diz assim, não, então agora eu vou dar uma arrancada na minha vida, mãe. Agora eu vou ser dominadora, vou ser domadora da minha vida. E chega lá, se frustra, se machuca e desiste. Calma. Todo domador não vai ser um bom domador se não tiver pelo menos alguns arranhões aí nas primeiras sessões, né? Tá, Mari, e como que eu sei então se essa área da minha vida de fato já tá domada? E eu trago essa resposta para ti porque eu fui a fundo para estudar a respeito dos domadores e eles trouxeram duas coisas importantes. A primeira, quando o animal está domado, ele começa a trazer sustento para aquela família. Imagina, por exemplo, um cavalo que está domado. Ele já pode auxiliar nas atividades da fazenda, seja competindo, seja com os gados, ou seja participando de toda aquela organização. Traz recursos financeiros. Ele faz a coisa funcionar. Ele não é só mais um animal selvagem correndo por aí. Ele tem uma função, um serviço. Ele serve outras vidas. E essa é a primeira coisa que você tem que ver nessa área. Quando você doma essa área, de fato, você consegue perceber que ela está servindo, ela está gerando frutos. E a segunda coisa, obviamente, é a satisfação. É você olhar para aquela área da sua vida e perceber, poxa, tudo aquilo que eu imaginei viver um dia, toda aquela realização, aquele sonho está acontecendo. Apesar de todas as dificuldades de ter ali meus altos e baixos, eu consigo perceber, por exemplo, na minha carreira, no meu relacionamento, na minha vida, no meu autoconhecimento, na minha postura, que eu estou domando essa área da minha vida. Então eu acho que chegou a hora aí de você deixar de ser uma equilibrista e se tornar domadora da sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal e aproveita e marca uma amiga aqui embaixo que também está precisando dessa tomada de decisão.
Um beijão, obrigada e até o próximo vídeo.